E aí, pessoal, tudo bem? Para compreender o estudo dos números quânticos, né? Qual é a sua finalidade, para que é que eles servem? A gente precisa voltar um pouquinho à aula de teoria atômica para a gente pegar alguns conceitos, para que a gente possa entender o objetivo desse conteúdo. Olha, dando uma olhada nas teorias atômicas, a gente vai verificar que aproximadamente no ano de 1927 surgiram dois conceitos dentro de estrutura atômica. Surgiu um conceito dizendo o seguinte, que jamais seria possível você determinar ao mesmo instante a posição e a velocidade de um elétron. Esse conceito ele ficou famoso com o nome Teoria da Incerteza. Teoria da Incerteza, criada por Heisenberg. Tá certo? Então, essa teoria determinava que, devido à sensibilidade do elétron, ser uma partícula muito pequena, sensibilidade que eu falo, sensibilidade energética, ele facilmente se deslocava, facilmente mudava de posição. Então, devido a essas características, ficou determinado que você não tinha como precisar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Aí, mais ou menos nessa data, surgiu um outro enunciado, o chamado conceito do orbital. Aí um cientista por nome de Erwin criou um conceito dizendo o seguinte, que realmente para você determinar com precisão, com exatidão, a posição de um elétron, ficava muito difícil. Mas que você podia prever, né, a localização do elétron. Aí essa previsão da localização do elétron recebeu um título, isso se chamou orbital. Então, qual é o conceito do termo orbital, da palavra orbital? Então, orbital é a região mais provável que existe dentro de um átomo para você encontrar o elétron. Vamos agora correlacionar os dois conceitos. O conceito da incerteza e o conceito do orbital. Realmente, localizar com precisão a posição de um elétron é difícil. Aí veio o segundo conceito. É difícil, mas é possível você prever onde esse elétron está. Aí veio a teoria do orbital. Bem, esses dois conceitos tiveram como consequência, né, a criação dos números quânticos. Então, os números quânticos, dentro de estrutura atômica, eles têm a finalidade de localizar o elétron dentro do átomo, fazer a localização, ou se aproximar da localização, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem que ver dentro de um átomo? Né? Nós sabemos que os elétrons estão em volta do núcleo, localizados em regiões chamadas de camadas. As camadas estão divididas em subcamadas, as subcamadas estão divididas em orbitais. Então aí surgiu o número quântico para achar a camada do elétron, surgiu um número quântico para achar a subcamada, surgiu um número quântico para achar o orbital do elétron. E a gente sabe que dentro de um orbital, você pode ter no máximo, ou seja, você não tem só um elétron, você pode ter mais de um elétron. Aí você precisa localizar aquele elétron que interessa para você dentro do orbital. Chegando lá, se você encontrar mais de um, para identificar aquele que você está querendo, aí surge um outro número quântico chamado de principal. Então, os números quânticos que a gente vai ver passo a passo são principal, secundário, magnético e spin, cada um com sua finalidade específica. Nós vamos começar vendo primeiro o chamado número quântico principal. Para que ele serve? Então, vamos aqui. Então, o número quântico principal é simbolizado pela letra N. Cada número quântico vai ter a letrinha que vai simbolizar aquele número quântico. O número quântico principal, que é representado pela letra N,
ele tem como finalidade dizer a camada que o elétron está. Aí ele varia de 1 a 7. Como é que a gente aplica isso? Outra coisa, você pode ficar despreocupado que a tabelinha que eu vou fazer agora, ela não muda. São valores fixos, ok? Então vamos montar a ideia. Então olhe bem. Quando um elétron está na primeira camada, que é a camada K, o número quântico principal vale 1. Se o elétron está na camada L, o número quântico principal 2. M, número quântico principal 3. N, número quântico principal 4. O, número quântico principal 5. P, 6 e Q, 7. Então, o valor de N varia de 1 a 7. É bem tranquilo para você fixar. Então, se eu digo assim, o elétron tem N6, é porque ele está na sexta camada. O elétron tem N1, ele está na primeira camada. O elétron tem N2, está na segunda camada, e assim sucessivamente, ok? Aí, através dos números quânticos, Rydberg criou uma equação. Está aqui a equação, tá vendo? Equação de Rydberg. A equação é 2n ao quadrado. Professor, para que serve essa equação de Rydberg? É porque através da equação de Rydberg, você constrói o diagrama de Pauling. Aquele diagrama que a gente conhece, K2, que a gente viu na primeira aula, na segunda, né? K2, L8, M18, então chamado diagrama de Pauling, que resulta essa ordem crescente de energia de subcamadas, que a gente já trabalhou em aulas anteriores. Então, o diagrama de Pauling é aquele que você viu. Só refazendo, K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Às vezes 8, às vezes 2. Então, esse diagrama de Pauling, se você somar os elétrons que tem nesse diagrama, ele vai estar ali próximo de 112 elétrons. Hoje, a gente já tem elemento químico com 115, 116 elétrons. Então, o diagrama de Pauling, da forma que ele é apresentado, ele já não supre, né, a necessidade de distribuição eletrônica para elementos com números atômicos a partir de 112. Aí veio a necessidade de você ampliar o diagrama. Então a gente tem um diagrama mais ampliado. Não é que aquele diagrama que a gente usa, que dá origem a essa ordem, está errado. Mas é porque o que a gente vai ver agora, ele está mais ampliado. Ele pega uma quantidade de elétrons maior. Aí voltando aqui, aí surgiu a equação de Rydberg. Através dessa equação de Rydberg, você pode encontrar quantos elétrons, repare bem, você pode encontrar quantos elétrons cada camada suporta no máximo. Então vamos aplicar a formulazinha de Rydberg. Vamos analisar a primeira camada, certo? Primeira camada. Na primeira camada, que é a camada K, o valor de N é 1. Se eu colocar aqui 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2. Conclusão, na primeira camada só pode existir no máximo 2 elétrons. Segunda camada, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, na segunda camada, você tem no máximo 8 elétrons, ou seja, a camada só suporta 8 elétrons. Terceira camada, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2, 18. A terceira camada, ela suporta no máximo 18 elétrons. Quarta camada, 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Quarta camada, 32 elétrons. Aí você olha para esse diagrama e diz, professor, 2, 8, 18, 32, não é o diagrama que a gente trabalha? Correto. Só que no diagrama atual, que a gente trabalha mais, que é mais comum o professor usar na sala, aqui está como limite 32 elétrons. E nessa projeção, o limite aqui é maior que 32. Por quê? Porque se eu colocar 5, 5 ao quadrado dá 25, vezes 2, 50. Então,
Na quinta camada, pode existir até quantos elétrons? 50. Ok? Vamos avançar, né? Sexta camada, 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 2 dá o quê? 72. Na sétima camada suporta no máximo quantos elétrons diante dessa nova projeção? 7 ao quadrado dá 49, vezes 2 dá 98. Então, depois nós vamos analisar, né, fazendo questões, qual a diferença do anterior, né, para esse aqui e qual o momento de aplicar cada um. Fique tranquilo que isso vai ser mencionado durante as aulas. Bem, então o número quântico principal, que tem como símbolo a letra N, ele identifica a camada que o elétron está. E através dele, do número quântico principal, você encontra quantos elétrons cada camada suporta no máximo. Tudo certinho? O professor vai passar agora para o número quântico secundário. Aí depois a gente vai ver como é que isso é aplicado. Então vamos ao número quântico secundário. Olha, o número quântico secundário ele é simbolizado pela letra L. Alguns autores chamam também de número quântico azimutal. Ele tem várias, vamos dizer assim, várias funções, mas a gente vai destacar a principal. A principal função do número quântico secundário é localizar a subcamada que o elétron está. Então, veja bem, nós temos quantas camadas? 7. Mas as camadas são divididas em subcamadas. Aí as subcamadas, vamos dizer assim, que existem, as mais conhecidas, vamos dizer, as subcamadas padrão, aquela que você já vem vendo nos livros há muito tempo, elas são S, P, D, F. Mas na proposta nova já surgem mais 3 subcamadas, que são chamadas teóricas, que são G, H e I. Então nós vamos trabalhar com essas 7 subcamadas, S, P, D, F, G, H e I. Ok? Bem, como para cada camada tem um valor de N tabelado, para cada subcamada também tem um valor de N tabelado, que não muda. Pode ficar despreocupado que isso não muda. A subcamada S, o valor de L é 0. A subcamada P, o valor de L é 1. A subcamada D, o valor de L é 2. Você veja que fica tranquilo para você memorizar, porque é uma sequência, não é? Não tem alternância, é uma ordem. A subcamada F tem valor de L igual a 3. G, 4. H, 5 e 6. Então, os valores de L, eles vão de 0 até quanto? Até 6. Bem, toda subcamada, ela tem um valor máximo de elétrons que ela pode suportar. Aí a gente geralmente, vamos dizer assim, memoriza, decora. A gente decora assim, S2, P6, D10, F14, não é assim? Mas de onde é que vem? Por que S é 2? Por que P é 6? Por que D é 10? Por que F é 14? Aí Rydberg também criou uma equação para você encontrar o número máximo de elétrons por subcamada. Qual é a equação de Rydberg? 2 que multiplica 2L mais 1. A gente sabe que esse L aqui é o quê? O número quântico secundário. Então vamos preencher aqui baseado naquela equação de Rydberg. Então procure sempre visualizar lá. Eu vou aqui na sequência. Vou achar primeiro a quantidade de elétrons, ou o número de elétrons que cabe na subcamada S. Então vamos aqui. Se lá na fórmula eu colocar 0, visualize lá no lugar daquele L, eu colocando 0. Então vai ficar 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 vezes 2, 2. Então aqui
Nós vamos ter no máximo quantos elétrons? 2. Vamos para P. Se lá no lugar daquele L o professor colocar 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Se colocar lá no lugar daquele L, o 2, tá aqui, ó. A subcamada D tem L igual a 2. Se você levar para lá o 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então aqui vai pegar quantos elétrons? 10. Se lá no lugar daquele L você botar 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 vezes 2, 14. Vamos só dar uma paradinha aqui para a gente entender. Aí geralmente você memoriza assim, S2, P6, né? D10, F14. Então vem exatamente disso aqui, daquela equaçãozinha. Vamos avançar. G, subcamada G. Se você for para lá, no lugar do L, botar o 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 9 vezes 2, 18. 18. Se colocar lá no lugar do L, 5. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, vezes 2, 22. Se lá no lugar do L colocar 6, 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 13 vezes 2, 26. Eu não posso aqui agora antecipar, para não ficar muito complexo, mas a gente já dá mais ou menos um toque. Olha, se você somar todos esses elétrons aqui, vai dar exatamente 98. Aí depois eu vou juntar o número quântico principal com o número quântico secundário para a gente montar um novo diagrama, um diagrama mais amplo. Mas não é o momento ainda, porque no momento agora, nosso objetivo, gente boa, é saber para que serve o número quântico principal, para que serve o número quântico secundário. Esse é o objetivo, ok? Então, vamos repassar aqui. Então, veja bem. Os números quânticos surgiram com a finalidade de localizar um elétron dentro de um átomo. Os números quânticos são quantos? 4. Nós acabamos de ver 2. Aí, veja bem, como é que a gente vai aplicar, né, esses números quânticos, o principal e o secundário? Então, vamos dar uma ensaiada inicial para que depois a gente faça essa aplicação numa escala maior. Olha, vamos imaginar que uma questão necessite de você fazer a localização de um determinado elétron que tem N igual a 4 e tem L igual a 1. E de um outro elétron, você precisa localizar, que tem N igual a 5 e tem L igual a 2. Então, eu tenho 2 elétrons com esses números quânticos. Onde é que eles estão localizados nessa ordem crescente de energia? Como é que a gente faz a localização? Se o elétron tem N igual a 4, o N indica o quê? O N indica a camada que o elétron está, que é o número quântico principal. Então, se ele tem N igual a 4, significa dizer que ele está, olha aqui, ó, ele está na quarta camada. Então, N4, quarta camada. Na quarta camada, você tem várias subcamadas. Aí, qual é a subcamada que ele está? Se ele tem L1, então você veja que esses números são tabelados. Então, se ele tem L1, ó, L1, então significa dizer que ele está em P. Então, esse elétron está localizado na quarta camada e na subcamada P, ou seja, na ordem crescente de energia, ele está aqui, ó. Esse elétron está aqui, ó, 4P. Essa é a posição dele. Vamos agora ao outro exemplo. Você tem um elétron que tem N5. Então, se ele tem N5, olha, N5 significa dizer que está na quinta camada. Então, N5, esse elétron está na quinta camada. A quinta camada tem várias subcamadas. Aí, qual é a subcamada? Como o valor de L é 2, L2, então L2 pertence a D. Então, esse elétron está na quinta camada e está na subcamada D. Então, 5D. Ele está posicionado aqui, ó, 5D.
Aí agora indo para um exemplo prático, né, como é que vem, como é que é questionado isso. Então, vamos olhar aquele primeiro exemplo, enxofre. Enxofre tem número atômico igual a 16. Então, o enxofre tem 16 elétrons. Aí vem a pergunta, onde está localizado o elétron mais externo? Onde está localizado o elétron mais energético? Mas por que isso, mais externo, mais energético? É que o padrão geral do vestibular, quando se refere a números quânticos, é pedir para você localizar ou o elétron mais energético ou o elétron mais externo. Aí é o seguinte, o elétron mais externo, que é chamado também de elétron de valência, ele está localizado na camada mais externa e na subcamada mais afastada. Então ele está sempre na camada mais externa, é o chamado elétron de valência, o elétron mais externo. Mas às vezes a questão não quer o elétron mais externo, quer o elétron mais energético. Então o elétron mais energético, ele recebe também uma denominação, ele é chamado elétron de diferenciação. Então, o normal da gente ver em questões é pedir para você usar os números quânticos para localizar o elétron mais externo ou o elétron mais energético. Vamos pegar aqui alguns exemplos antes de ir no enxofre e no escânio. Por exemplo, onde é que está o elétron mais externo e onde é que está o elétron mais energético de um elemento químico de número atômico 25? Aí eu criei esse valor para que a gente possa analisar, né? Então eu tenho um elemento químico de número atômico 25. Vamos agora localizar a distribuição eletrônica desse elemento. Então, um elemento com número atômico 25 tem a seguinte distribuição eletrônica no estado fundamental. 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Aí a gente sabe que vai parar aqui, não? 20. Como aqui tem 10, eu posso cortar aqui e colocar quanto? 5. Então, essa é a distribuição eletrônica do elemento químico de número atômico 25. Esse elemento químico tem como camada mais externa e como camada mais energética ou subcamada mais energética, em quais posições, né? Onde é que está aí? Então, você tem que analisar da seguinte forma. Quando você faz a distribuição eletrônica de um elemento químico no estado fundamental, onde você para, olha aqui, ó, onde você para é a subcamada mais energética. Então, a subcamada mais energética aí é 3D5. Agora, qual é a mais externa? Aí você tem que verificar quantas camadas esse elemento químico tem para você descobrir qual é a mais externa. Então, vamos analisar. Então, esse elemento químico tem quantas camadas? Então, ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, terceira camada. Então, ele tem quantas camadas? 4. Qual é a mais externa? A quarta, que é a última. Então, de forma prática, quando você pegar a distribuição eletrônica, o número maior que você encontrar, que nesse caso aqui é 4, ele indica a camada mais externa. Então, aqui é a mais energética, aqui é a mais externa. Tudo certinho? Vamos fazer mais um, né? Vamos apagar isso aí, para que a gente possa fazer mais um exemplo, para que a gente vá aplicar os números quânticos aqui. Então, vamos pegar aqui. Apagando aqui, voltando o que era antes. A gente tinha aqui quanto antes? 3D10. Então, 3D10. Vamos criar agora um outro exemplo. Eu tenho um elemento químico qualquer que tem número atômico, por exemplo, 48. Então, um elemento químico de número atômico 48. Qual é a subcamada mais externa e qual é a subcamada mais energética desse elemento? O que é que a gente vai fazer? Primeiro, a distribuição eletrônica. Então, vamos distribuir 48 elétrons no estado fundamental.
2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Vou parar aqui, né? 48. Então, 48 dá exatamente aí. Aí verifique, onde você para é a subcamada mais energética. Então, aqui é a subcamada mais energética. Agora, qual é a mais externa? Aí você tem que ver quantas camadas esse elemento químico tem. Então, vamos analisar quantas camadas ele tem. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, quarta camada. Ele tem quantas camadas? 5. Aí a de número maior, quando você pega daqui, voltando, o maior número que você encontrar indica quantas camadas aquele elemento tem e indica que aquele número maior representa a camada mais externa. Então, a subcamada mais externa ou de valência é essa daqui, a mais energética, a mais externa. Então vamos agora aplicar, não é, os exemplos que estão aqui. Vamos apagar aqui para que a gente possa agora visualizar essas informações. Então vamos para o primeiro caso. Eu quero saber onde é que está o elétron mais energético do enxofre. Então, para a gente saber onde está o elétron mais energético de um elemento químico, eu tenho que primeiro fazer o que? A distribuição eletrônica dele. Então, vamos fazer aqui em cima. Sempre no estado fundamental. 2, 2, 4, 10, 12. Cortou aqui. Cortou 6. Parou aqui, cortou 6, botou o quê? 4. Então, 2, 2, 4, 10, 12, 16. Então, a distribuição eletrônica do elemento químico enxofre no seu estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Eu quero saber onde está o elétron mais energético do enxofre. Então, como eu parei aqui, aqui é a subcamada mais energética. O elétron mais energético, ele está dentro da subcamada mais energética. Então, qual é o valor do número quântico principal aqui? Então, o número quântico principal aqui é 3. Então, N igual a 3. Então, o elétron mais energético está na terceira camada. Está em qual subcamada? Na subcamada P. Se ele está na subcamada P, está aqui, ó. Quanto é o valor de L? 1. Então, a conclusão que a gente chega é que o elétron mais energético tem N igual a 3 e tem L igual a 1. Vamos aqui agora no escândio, e já que a gente falou aqui do mais energético, vamos falar aqui do mais externo. Depois o professor volta aqui no primeiro. Então, vamos alterar aqui novamente, né? Todas as vezes que a gente vai fazer uma distribuição, a gente tem que voltar o diagrama original. Então, aqui é 3p6. Voltando aqui. Eu quero saber quais são os números quânticos principal e secundário do elétron mais externo do escândio, mais externo. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Sempre tem que primeiro fazer a distribuição. 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Cortando aqui, já que é 21, então aqui vai ficar 3D1. Então, a distribuição do escândio no seu estado fundamental vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Então, vamos analisar agora. Onde você para é a subcamada mais energética. A mais energética é essa. Mas qual é a mais externa, né? Aí a gente vai localizar quantas camadas esse elemento tem, primeiro, para saber onde é que está a subcamada mais externa. Então, esse elemento tem quantas camadas? Primeira camada, segunda camada,
segunda camada, terceira camada, quarta camada, terceira camada. Então esse elemento tem quantas camadas? 4. Ele tem até a quarta camada. Se ele tem 4 camadas, é esse número aqui, que é o número maior, que indica onde é que está a camada mais externa. Então a camada mais externa do escândio é a quarta camada. E a subcamada mais externa é 4s2. Então aqui, olha, está a mais externa. Então vamos lá. O elétron mais externo, o chamado elétron de valência, ele está localizado na subcamada mais externa. Então, ele está aqui. Se ele está aqui, qual é o valor de N? Então, vamos observar. Se ele está aqui, o elétron está em que camada? Na quarta camada. Então, o valor de N é quanto? 4. Se ele está na quarta camada, o valor de N é 4. Se esse elétron está em S, então o valor de L, olha, S, o valor de L é quanto? 0. Então, conclusão. O elétron mais externo do escândio tem N igual a 4, L igual a 0. Aí eu acho que você deve estar se perguntando, aqui em cima, né? E o elétron mais externo aqui em cima? Então, olhe bem. Quantas camadas tem aqui? 3. 3 camadas. Se aqui tem 3 camadas, então a terceira camada também é a mais externa. Então, conclusão. Essa subcamada, ela é a mais energética e também é a mais externa. Então, às vezes, a mais energética é também a mais externa. Então, esses dois números quânticos, eles servem tanto para o elétron mais externo como para o elétron mais energético. Agora, aqui não ocorre isso, né? Então, aqui nesse caso é o seguinte. O elétron mais externo, como a gente viu, ele está aqui. Mas o mais energético, ele está aqui, ó. Aqui está o mais energético. Então, o elétron mais energético está em 3D1. Se ele está em 3D1, o N vale quanto? 3. Ele está na terceira camada. E o L vale quanto? Se é D, se a subcamada mais energética lá é D, olha, o L vale quanto? 2. Então, o L vale 2. Ok. Aí, na sequência, a gente vai ver o número quântico magnético e o número quântico spin. Aí, depois vai exercitar com os 4 números quânticos juntos. Até a próxima aula.